No início dos anos 60, a doutrina de segurança nacional difundida pelos Estados Unidos é a arma dos militares latino-americanos no combate ao marxismo. O inimigo é indefinido. Ele adapta-se a qualquer ambiente. Em suma, os militares eram incentivados a vigiar suas sociedades. Os civis não eram considerados confiáveis. Os militares começaram a achar que eram os únicos que podiam garantir a segurança nacional. Em 1964, um golpe militar no Brasil começa uma onda de ditaduras na região. As operações de captura de inimigos do Estado não respeitam fronteiras. Senhor Edmur Péricles Camargo? Senhor, venha com a gente, por favor. O regime militar brasileiro apoiava os regimes de direita ao seu redor e se opunha, em segredo ou abertamente, a qualquer governo progressista que pudesse chegar ao poder em países como Uruguai, Bolívia e também o Chile. Em 1973, o general Pinochet toma o poder no Chile e as operações contra inimigos dos regimes se tornam cada vez mais ousadas. Daqui que eu aperto. Esses foram os passos que construíram os laços entre as instituições militares e colaboraram com a repressão violenta que conhecemos hoje como Operação Condor. Eu quero propor que chamemos essa operação pelo nome símbolo nacional deste país. Coronel, minha proposta é Condor. Março de 1976. Um golpe militar na Argentina marca o fim da última democracia do Cone Sul. Agora, os aliados de extrema-direita, os agentes da Operação Condor, transformam a Argentina em um grande matadouro. Em maio de 1976, com a situação muito deteriorada, alguns setores formadores de opinião acreditavam que Videla era a alternativa moderada, contra um generalato mais de cunho fascista no estilo das ditaduras da região. Mas em maio de 76 ninguém acreditava nisso. Filho do senador uruguaio Wilson Ferreira Aldunati, Juan Raúl Ferreira estava em Buenos Aires com outros exilados uruguaios quando ocorreu o golpe argentino. Começaram a acontecer fatos que escapavam do controle do governo. E os famosos 3As estavam em alta. Após a morte de Perón, entrou em ação a AAA, a Aliança Anticomunista Argentina, e essa Aliança Anticomunista Argentina eram esquadrões da morte, praticamente eram policiais que mataram muita gente. A AAA era um grupo ilegal, mas não clandestino. Operava abertamente. Sua hora chegou. Quem são Quieto! vocês? 2h30, 3 da manhã, ou algo assim. Eu abri a porta e vi o filho do Toba, o mais velho, Marcos. Então o Marcos me disse: eles levaram meu pai preso. Não se usava a palavra sequestro, porque nós demoramos para assimilar que uma coisa tão impune, tão escancarada, com tamanha colaboração policial, podia ser considerada sequestro. Sua hora chegou. Quem são vocês? Quieto! O deputado uruguaio Gutiérrez Toba Ruiz é levado de sua casa, onde vive com a família em Buenos Aires. Gutiérrez Ruiz foi o presidente da Câmara dos Deputados dissolvida por Bordaberry. Era uma personalidade no Uruguai. Motivou até o orgulho nacional. E o primeiro pensamento não era de vida ou morte. Era como prender o presidente da nossa Câmara dos Deputados.
E tudo que veio depois não estava nem de longe dentro das nossas possibilidades. O que foi? Vai, fica quieto, vai! Vira logo! Por favor, não! Já falei pra ficar quieto! Quieto! Bico fechado, fica na sua! Fica quieto! Nesta mesma noite, o senador Zelmar Michelini, outro importante político uruguaio, também é sequestrado no quarto do hotel em que vive exilado na capital argentina. Vamos embora! Vamos! Menos de 72 horas após serem sequestrados, Zelmar Michelini e Gutierre Ruiz são encontrados mortos num carro abandonado, junto com mais 2 militantes uruguaios tupamaros, Rosário Barredo e William Whitelaw Blanco. Houve um grupo de pessoas que foram sequestradas em maio e apareceram assassinadas. Apareceram os corpos assassinados e com sinais de tortura. Presidente Torres, venha comigo. Entra logo aí. Em 2 de junho, aconteceu a mesma coisa com o general Juan José Torres, da Bolívia. O general Torres tinha muita popularidade em setores do exército boliviano e tinha muita popularidade em setores do MNR, da esquerda da Argentina, que tinha uma das maiores comunidades de bolivianos do mundo. E quem participou do sequestro foi um braço da AAA de Aníbal Gordon, porque se diz que ele liderava um dos braços da AAA. Aníbal Gordon e Eduardo Rufo foram 2 personalidades conhecidas que fizeram parte da AAA e trabalharam com os uruguaios e também com os chilenos. A base de operações do grupo era uma oficina mecânica localizada no tranquilo bairro de Floresta, conhecida como Automotores Orlete. A Orlete era controlada pela CID, que era o Sistema de Inteligência Argentino. E seu primeiro corpo militar foi um centro para prisioneiros da Condor. Havia outros lugares aqui, como o Poço de Manfield e Quilmes, onde desapareceram uruguaios. Não foi somente em Orlete. Acontece que Orlete concentrou uma quantidade de presos estrangeiros. Por isso é tida como uma das sedes principais da Condor. De maio a novembro de 1976, cerca de 200 pessoas foram presas e torturadas na Automotores Orlete. Poucas sobreviveram. Era um campo de extermínio, não um lugar com banheiro e onde te davam o que comer. Passamos 14 dias sem comer nada. Então, era um lugar de tortura. No andar de cima, torturavam. Lá havia 4 ou 5 cômodos onde nos enforcavam, davam choque e tudo mais. E o andar de baixo funcionava como uma espécie de depósito de gente. E ficávamos jogados lá, sem proteção nenhuma, em pleno inverno. O líder sindical Sérgio Lopes Burgos fez parte de um dos primeiros grupos de exilados uruguaios que passou pelo Orlete. Era julho de 76 e eu tinha combinado de encontrar com Duarte quando apareceu um grupo de 15 homens. Ficaram loucos? E nós reconhecemos Aníbal Gordon e Cordeiro, policiais e militares do exército uruguaio, ao lado de paramilitares e militares do exército argentino. Então, eles nos pegaram. Fizemos um trajeto de 15 ou 20 minutos e acabamos em um lugar que depois ficou conhecido como Automotores Orlete. Eles perguntavam o nome de outros exilados, os endereços, onde moravam. Eles queriam informações relacionadas a atividades de resistência à ditadura. Queriam o endereço de casa e, na época, eu era casado, tinha uma filha pequena.
E com o que vi lá dentro, não tinha nem como dar o endereço da minha casa, porque os companheiros que falaram onde moravam acabaram tendo os filhos desaparecidos. Durante a ditadura argentina, os agentes da Operação Condor instauram uma das práticas mais cruéis do período militar no continente. Além de sessões de tortura e assassinato, os centros de detenção clandestinos foram palco de uma das ações mais terríveis do terrorismo de Estado praticado no Cone Sul. O roubo de bebês, filhos de prisioneiras grávidas. Eu acho que a ideia de ficar com os filhos do inimigo faz parte da história, não? Já existia desde os tempos espartanos. No centro de detenção clandestino conhecido como Automotores Orlete, os agentes da Operação Condor começam a sequestrar os filhos das prisioneiras que dão à luz na prisão. A ação de roubar crianças foi uma coisa sistemática e que tinha todo um esquema operacional montado na base da Operação Condor, dentro da rede Condor, para saber o que fazer com as crianças. O jornalista uruguaio Roger Rodrigues pesquisou os casos de bebês desaparecidos no Cone Sul. Uma das coisas, por exemplo, que eles faziam, sobretudo dentro da Operação Condor, da repressão interna de cada país, era que os filhos de um brasileiro fossem para o Chile, os de um argentino para o Uruguai e os de um uruguaio para a Argentina. Ou seja, mudar o país de modo que nunca mais pudessem ser recuperados. Nós estimamos que durante a ditadura foram sequestrados em torno de 400 e 500 netos, dos quais, até agora, já conseguimos localizar 105 netos. Rosa Rosenblit teve a filha Patrícia, de 26 anos e grávida de 8 meses, sequestrada em outubro de 1978. Alguns anos depois, descobriu que ela tinha dado à luz um menino, chamado Rodolfo, na ESMA, Escola de Mecânica da Marinha, outro centro de detenção clandestino da capital argentina. Ela só conseguiu reencontrar o neto quase 30 anos depois. A filha continua desaparecida. As mulheres dos oficiais da Marinha chegavam lá na ESMA e escolhiam de acordo com a cara da moça grávida. Uma pedia uma moça loira, outra escolhia se a mãe fosse morena. Eu quero um menininho moreno. E assim escolhiam o que elas preferiam. Esse era o sistema que tinham. Das crianças sequestradas em Orlete, todas foram localizadas. A metodologia dessa operação começou na Argentina, mas era um plano comum. Era um plano comum. Os métodos utilizados pelos repressores do Cone Sul colocam em xeque o apoio dos Estados Unidos aos países da região. E a questão dos direitos humanos entra na pauta da disputa presidencial norte-americana. All of you will be proud. And I believe that I can make the kind of leadership in the White House that can tap the greatness that's in all of you. Jimmy Carter concorreu à presidência com uma plataforma de direitos humanos. Ele declarou publicamente que a administração de Nixon e de Ford, o presidente Gerald Ford, seu opositor, havia apoiado os Pinochets do mundo e que isso era contrário à ética e à moral do povo americano, o que, sem dúvida, o ajudou a ser eleito. We're going to have a great government, a great nation, and it's because of you, not me. Assumindo Jimmy Carter, com esta postura, fatalmente poderia haver, em toda a região, um processo de redemocratização. E seriam eleitos quem? Quem teriam? Que candidatos teriam junto ao eleitorado desses países a possibilidade de eleger-se? Evidentemente que, no caso uruguaio, Zelmar Michelini, Gutierrez Ruiz,
duas figuras importantíssimas. No caso da Bolívia, José Torres, que tinha sido presidente. Estas figuras assombravam as ditaduras, cada uma do seu país. O mesmo João Goulart. O mesmo Goulart. Todos eles, de uma forma ou de outra, queriam o restabelecimento democrático em seus países e o restabelecimento democrático na América Latina. Em 1976, o ex-presidente brasileiro João Goulart vivia com a família em Buenos Aires. O filho do ex-presidente brasileiro relembra o período de liberdade vigiada na capital argentina e dos encontros que seu pai realizava com os líderes políticos de outros países sul-americanos. Em várias oportunidades houve encontros, nós temos documentos, que é a própria Operação Condor. É um documento de vigilância do Exército Uruguaio, vigilando uma reunião ocorrida no apartamento do presidente Torres em Buenos Aires, com o meu pai, o presidente Torres, o Michelini e o Gutiérrez Ruiz. Quer dizer, o documento é uruguaio, do Serviço Secreto do Exército Uruguaio, monitorando o pessoal na Argentina. João Goulart era potencialmente uma preocupação para a ditadura militar brasileira, porque ele seria naturalmente, num processo de redemocratização, candidato e eleito. O governo brasileiro só considerou o João Goulart uma ameaça ao Estado Democrático de Direito quando ele estava no poder. Em 1976, o João Goulart não representava absolutamente nada. O Brasil estava com todas as instituições funcionando normalmente já há anos. Havia uma discussão já sobre a anistia, então a gente já votava há muito tempo para deputado estadual, havia votação para deputado federal. Então o que o Jango ia representar? Absolutamente nada. Mas o ex-presidente brasileiro não teve tempo de ser beneficiado pela lei de anistia. Até amanhã. Até amanhã. Boa noite. Boa noite. Até amanhã. Até amanhã. No início de dezembro de 1976, João Goulart morre em sua fazenda, em Mercedes, na Argentina, aparentemente vítima de um ataque cardíaco. Alguém me ajuda, por favor! Duas das coisas mais surpreendentes foi que, num primeiro momento, quando ele faleceu, a fazenda estava a 120 quilômetros da fronteira, o Brasil disse que não poderia vir ao Brasil. E segundo, quando foi autorizado que ele viesse a ser enterrado em São Borja, não foi feita autópsia nem na Argentina e não foi permitida a abertura do caixão para fazer autópsia no Brasil. João Vicente lembra que alguns meses antes da morte, o pai havia sido alertado dos riscos que corria. O governador Arraes, que era exilado também na Argélia, através do Neiva Moreira, outro exilado brasileiro, manda avisar que através do serviço secreto argelino, ele soube que tanto o Jango quanto o Brizola estavam na lista do Condor e que avisasse eles urgentemente que saíssem o quanto antes do Uruguai e da Argentina, porque eles seriam eliminados nesse processo da Operação Condor. Você sabe o que tem que ser feito? Bom, então vá lá e faça logo. Não me diga mais nada do João Goulart.
Em 2008, o ex-agente da inteligência uruguaia detido no Brasil, Mário Neira Barreiro, confirma diante de uma comissão de investigação que João Goulart era vigiado pelos agentes da Condor em seus deslocamentos pelo Uruguai e Argentina. Então, eu vi que a sorte de João Goulart naquele dia estava lançada. O João Goulart ia morrer um dia mais, 2 dias menos, tanto que se ele não tomava o remédio, o composto químico que ia matar ele, mesmo não tomando o remédio, ele seria morto a tiro, porque até havia... Ele conhece tudo da vida nossa no exílio, ao ponto de que ele sabia que eu tinha batido um carro em Montevidéu, que não teve nem boletim de ocorrência. Porque eu enviava para o meu e-mail, eu escrevia uma parte... O agente uruguaio também revelou detalhes de uma reunião que selou o destino do ex-presidente brasileiro. Precisamente em agosto de 76, que houve uma reunião em Montevidéu, onde foi determinada que se procedesse à eliminação do presidente João Goulart. E nessa reunião foi determinado a troca dos medicamentos do presidente João Goulart, que ele tomava já por uma deficiência coronária, e que fosse colocado apenas um medicamento com esse composto. Apenas que se monitorasse quando ele tomaria esse remédio, porque não poderia ser vários, porque poderia deixar rastros no envelope ou no vidro. Além de João Goulart, Juscelino Kubitschek e Carlos Lacerda, outros 2 importantes líderes políticos brasileiros, também morrem em circunstâncias suspeitas. O Juscelino morre num acidente de automóvel até hoje não muito bem esclarecido. Carlos Lacerda estava gripado, foi numa clínica, tomou uma injeção e morreu. Isso tudo faz parte de uma fantasia, né? Dizer que também o JK já se deu todas as provas que houve um acidente de automóvel, técnico, todo mundo já investigou tudo. Mas essa gente fica o tempo todo querendo procurar uma coisa misteriosa. Existem métodos de assassinato que podem parecer muito com um ataque cardíaco. No caso de Goulart, sabemos que a Dina produzia gás sarin, que era mortal. Causava o que parecia um ataque cardíaco e não deixava vestígios. Acho que é bem possível, já que foi no mesmo ano que Michelini e Gutierrez Ruiz foram assassinados. Torres foi assassinado em Buenos Aires e Goulart estava na Argentina. Que isso? Quieto! 1 a 1, os líderes democráticos do Cone Sul são assassinados. Ou morrem em circunstâncias consideradas suspeitas. Os agentes da Operação Condor transformam 1976 em um dos anos mais sangrentos da história política da América do Sul. Mas a ação mais ousada está prestes a ser executada bem longe do Cone Sul. A pressão da comunidade internacional... O ex-chanceler chileno Orlando Letelier vive como exilado político na capital dos Estados Unidos. Orlando Letelier era o líder e oponente ao regime de Pinochet mais eficaz vivendo em exílio. Ele trabalhava em Washington e era respeitado por outros governos. Tinha solicitado à Holanda, ao governo holandês, o cancelamento de um empréstimo importante para o Chile. Pinochet ficou furioso, tirou a cidadania chilena de Letelier e ordenou à polícia secreta do Chile que executasse um ataque terrorista contra ele. O assassinato de Letelier foi muito complicado porque era uma operação delicada e executada nos Estados Unidos. E também havia várias estruturas que eram usadas para, assim, tentar camuflar quem fosse para fazer o que era para ser feito. Vamos começar a operação. Michael Townley, assassino profissional da Dina,
o Serviço Secreto do Chile está em Washington, capital dos Estados Unidos. Quando Michael Townley chegou aqui, começou a recrutar cubanos. E ele foi a New Jersey, porque havia cubanos que viviam lá. Alguns estiveram até envolvidos na Operação Baía dos Porcos. E foram os cubanos que planejaram a logística e as operações para colocar a bomba embaixo do carro de Letelier. Augusto Pinochet achava que teria o apoio dos Estados Unidos para a sua repressão. Ele se reuniu com Henry Kissinger em junho de 1976 e Kissinger falou: "Para nós você é uma vítima da propaganda esquerdista no mundo e prestou um grande serviço ao Ocidente ao lutar contra um governo que se converteu ao comunismo. Nós queremos te apoiar e não te prejudicar." O erro de análise de Pinochet coloca o FBI no caminho da Operação Condor. O caso foi adiado por aproximadamente um ano pela falta de colaboração por parte do Departamento de Estado e da CIA. Nesse meio tempo, a CIA falava que aquilo tinha sido executado por esquerdistas. Em outras palavras, isso é uma coisa bem típica de operações contra a insurgência ou de operações obscuras em que toda a culpa é jogada na esquerda para despistar. As investigações nos Estados Unidos começam a revelar as atividades de Michael Townley e dos operadores da Operação Condor pelo mundo. Aos poucos, as investigações foram revelando qual era realmente o papel de Michael Townley. Em uma primeira fase, foi descoberto o seu trabalho como agente que viajava fora dos Estados Unidos, que estabelecia contatos com grupos ilegais, terroristas. E nos Estados Unidos, com grupos de cubanos anti-Fidel. A repercussão do atentado contra Orlando Letelier em Washington chama a atenção do mundo para a situação política no Chile. Pressionado, o general Pinochet dissolve a DINA e afasta o general Manuel Contreras do comando dos serviços de inteligência. Quando Jimmy Carter foi proclamado presidente em 20 de janeiro de 1977, sem dúvida, Augusto Pinochet, o general Videla na Argentina e os militares uruguaios entenderam que os Estados Unidos não iam mais apoiá-los, que, sem dúvida, não iam dar sinal verde para a guerra suja na América Latina. Dois anos depois do atentado em Washington, o Chile aceita extraditar Michael Townley para ser julgado nos Estados Unidos. Michael Townley negociou com a justiça norte-americana um sistema de proteção para que tivesse uma sentença menor. Em troca, ele contou toda a sua participação, a participação dos cubanos anti-Fidel nesse crime, assim como em outras ações. E o que acabou acontecendo? Os principais cubanos envolvidos somente foram detidos após vários anos como fugitivos. Foram detidos, processados e passaram alguns anos na prisão. Michael Townley foi condenado a 10 anos de prisão, mas cumpriu apenas 5. Por colaborar com a justiça norte-americana, foi colocado no Programa Federal de Proteção a Testemunhas e vive até hoje nos Estados Unidos, em liberdade. Durante mais de uma década, as ações dos agentes da Operação Condor ficaram protegidas pelo segredo e pelo silêncio. Entretanto, no início dos anos 90, os detalhes da operação começam a ser revelados. No início dos anos 80, uma onda de redemocratização avança no Cone Sul. Um a um, os países da região iniciam a transição dos governos militares para o poder civil. E esta é uma questão muito importante, a transição, que eu costumo chamar de transação. E na região,
todos os países fizeram uma transição sob controle. Os militares argentinos perderam seu poder, não devido à oposição à sua repressão, mas porque entraram em guerra contra a Inglaterra pelas Ilhas Malvinas. E isso acabou com o apoio popular. No Uruguai, as forças armadas estavam militarmente intactas, mas politicamente totalmente enfraquecidas. Em 1982, convocaram eleições internas dos partidos registrados, sem a esquerda, e os setores opositores ganharam de lavada. Nesse momento, muita expectativa. Em 1985, os militares deixam o poder no Brasil. Os militares brasileiros ficaram 21 anos no poder e simplesmente se depararam com algo inevitável: entregar o poder aos civis em algum momento. Em 1989, no Paraguai, um golpe militar reestabelece a democracia no país, dando fim aos 35 anos do governo do general Alfredo Stroessner. É justamente aí, no retorno da democracia, que as entranhas da Operação Condor começam a vir a público. Saiu Stroessner e eu voltei. E muda a Constituição. E surge um instrumento jurídico que se chama habeas data. Pedir meus antecedentes. Eu tinha direito de pedir meus antecedentes. Preso e torturado pela ditadura paraguaia em 1974, o professor Martim Almada passou cerca de 15 anos no exílio sem saber de quais crimes era acusado. Com a nova lei em vigor, resolveu investigar seu próprio passado. Queria saber por que um militar estrangeiro me torturou no meu país. Pedi meus antecedentes. A polícia negou. Não acharam antecedentes. Falaram que nunca eu estive preso. Eu insisti. Um dia recebi um telefonema e uma mulher me falou: professor, seus documentos não estão na cidade. Estão fora de Assunção. E fomos atrás com o juiz Fernandes em 22 de dezembro de 1992. E achamos ali 3 toneladas de documentos arquivados de todos os militares da Argentina, Brasil, Bolívia, Chile, Uruguai e Paraguai. Os arquivos encontrados numa sala trancada de uma delegacia na cidade de Lambaré, perto de Assunção, guardam relatórios da inteligência de 3 décadas do governo de Alfredo Stroessner. Hemos procedido a encontrar acá una montaña de documentos y estamos procediendo a la búsqueda de los documentos que tendrían relación con Martín Almada. Além de documentos que comprovam as ações conjuntas entre agentes de segurança dos países do Cone Sul. Ao olhar alguns documentos e ver o que tinha ali, percebemos que era um acontecimento singular, inédito. Até hoje é inédito na América Latina. Somente o Paraguai e a Guatemala possuem arquivos similares. Os documentos encontrados em 1992 no Paraguai ficaram conhecidos como Arquivos do Terror. Hoje passam por catalogação e digitalização no prédio do Tribunal de Justiça de Assunção, sob a custódia do juiz Fernandes. Começamos a fazer essa classificação e tem muita coisa da Condor. Porque a Operação Condor era um sistema, um intercâmbio de comunicação, um intercâmbio de prisioneiros, um intercâmbio de pessoas, de agentes, sem levar em conta nenhuma lei da extradição, nenhuma lei nacional ou internacional. E a Operação Condor está registrada com documentos reveladores encontrados no arquivo que revelam as reuniões, fotos, fichas, declarações deles que revelam um sistema totalmente aterrador e que não tinha fronteiras.
E soubemos através da imprensa que havia um juiz espanhol investigando a Operação Condor. Escrevemos para ele e o juiz Garçom veio ao Paraguai. Então, a primeira contribuição desse arquivo foi facilitar para o juiz a prisão de Pinochet. Mais de 2 décadas após a reunião em Santiago do Chile, os agentes da Operação Condor começam a desempenhar outro papel. Agora, em vez de caçadores, eles são a presa. Coronel, minha proposta é Condor. Em 1998, em viagem a Londres para tratar problemas de saúde, o general chileno Augusto Pinochet é surpreendido pelo mandado de prisão emitido por um juiz espanhol, sob a acusação de crimes contra a humanidade. Pinochet é detido, mas imediatamente é colocado em prisão domiciliar na capital inglesa devido a seu estado de saúde. Ele recebeu ordem de prisão da Convenção Europeia contra o Terrorismo Internacional, uma ordem de prisão da Espanha para a Inglaterra. Mas a Espanha só estava autorizada a aplicar o Tratado contra o Terrorismo Internacional pelos crimes de Pinochet na Operação Condor. Depois de uma longa disputa judicial, em março de 2000, 503 dias após ter sido detido, ele volta ao Chile em liberdade. Ele foi processado em 5 ocasiões. 3 vezes por mim e outras 2 vezes por outros magistrados. E, por fim, em outra ação, por fraude ao fisco. E se Pinochet não foi julgado ao final, foi porque a Corte Suprema considerou que ele sofria das faculdades mentais. Em outras palavras, que não tinha plena capacidade para ser julgado. Pinochet morreu em 2006, sem nunca ter sido condenado por crime nenhum. Foi uma grande decepção, mas, no fundo, já se sabia que havia pressão de todos os lados. Em 1993, antes dos processos contra Pinochet, o general Manuel Contreras já tinha sido preso no Chile pelo envolvimento no assassinato de Orlando Letelier. He dicho que não vou passar nem dia na cárcel. Após mais de uma década de processos tumultuados, desde 2007, o ex-chefe da DINA cumpre pena em um presídio militar. Foi possível investigar de modo bem contundente o que era difícil de se realizar em épocas anteriores. No início dos anos 90, na Argentina, a juíza Maria Servini de Cubría reabriu o caso do assassinato do general Carlos Prats, ex-comandante do exército chileno durante o governo de Salvador Allende. O atentado foi em 30 de setembro de 1974. E com aquele longo período de ditadura, era difícil para os juízes que estavam no cargo antes de mim fazerem uma investigação a fundo. Então, quando a ação foi montada, eles contribuíram com alguma documentação que não tinham como revelar antes ou que tinham acabado de acessar. Então, através de uma investigação muito minuciosa, ano a ano, achando que eram 2 ou 3 corpos e chegando a 56 corpos, fomos chegando ao Townley. Em 1999, a juíza interrogou Michael Townley nos Estados Unidos. Até hoje, todas as informações dadas por ele permanecem confidenciais. Nós também assinamos o tal acordo de confidencialidade, pelo qual não podemos, sobre o que ele disse no dia, não podemos declarar absolutamente nada. Quase 40 anos após sua criação, a Operação Condor ainda mantém suas atividades rodeadas de segredo. As leis de anistia de alguns países e arquivos militares que continuam em segredo impedem que os agentes envolvidos em crimes sejam descobertos e julgados. Entre os